Um casal de Minas Gerais vem a Florianópolis e conhece a Praia dos Ingleses. Local onde encontram um lindo terreno ao final da Rua das Gaivotas. O casal efetua a compra do terreno pelo valor de R$3 milhões em 13 de setembro de 2000, em nome da empresa Solar Administração de Bens Limitada. A empresa efetua medições no imóvel para apresentar futuro projeto de construção à prefeitura. Nas medições, é constatada a edificação de um empreendimento que utilizava-se de grande parte do terreno da empresa Solar. O empreendimento, Vila Jardino, pertence ao grupo Formaco Construções e Comércio Limitada. Vejam que há fato importantíssimo: sucessivas retificações de área que beneficiariam os vendedores de ambos os imóveis. A situação do imóvel na data do ajuizamento da ação é comprovada pelo laudo do Instituto Professor Reinhold Wessler. Em resumo, restou esvaziado o conteúdo econômico do lindo terreno adquirido pela Solar em 2000. Agora começa a saga da Solar. Verificada essa invasão de sua propriedade, a apelante contrata perícia extrajudicial, elaborada por engenheiro civil da mais alta qualificação profissional. O resultado da perícia confirmou a invasão do terreno da empresa Solar pelo empreendimento Vila Jardino. Sobrevieram duas ações ajuizadas pela Solar: ação de enunciação de obra nova, ação cautelar para suspender a execução do empreendimento. As duas ações foram julgadas conjuntamente. Resumidamente, o ponto controvertido é saber a exata localização dos imóveis de propriedade da Solar e da Formaco, nos termos das escrituras. As próprias escrituras comprovam a premissa fática, a invasão do empreendimento Vila Jardino em parte do terreno de propriedade da Solar, evidenciando o ato ilícito e o consequente direito à indenização postulada. Ao longo da instrução probatória, 3 laudos periciais foram produzidos. O primeiro foi impugnado em razão de uma série de incongruências. Apesar disso, o laudo foi mantido e a premissa apresentada nele para a localização dos terrenos foi adotada integralmente pela sentença. Vejam o texto retirado do laudo. O laudo afirma que não haveria nenhuma sobreposição das áreas e que a única forma de medir a distância dos terrenos até a ponte seria, abre aspas, em linha reta da lateral do terreno tomada perpendicularmente até a projeção de uma linha paralela à lateral do terreno, fecha aspas. Pela premissa do primeiro laudo, os terrenos estariam submersos no Oceano Atlântico. O segundo laudo pericial foi anulado por vício processual. As partes não tiveram ciência do início da produção da prova. Um terceiro laudo pericial finalmente foi produzido. Esse laudo, porém, é contraditório e indica supostamente 4 formas diferentes de se indicar a localização do imóvel da Solar. Vejam o texto retirado do laudo e, detalhadamente, as 4 formas de medição apresentadas pelo terceiro laudo. Primeira forma: do ponto de referência até a lateral dos terrenos. Com isso, há sobreposição de mais de 9.000 metros quadrados. Vejam na construção da imagem que segue. Segunda forma: uma linha reta perpendicular. Nessa segunda forma, o terreno é localizado a cerca de 979 metros do marco natural, cabeceira esquerda da margem esquerda da ponte de madeira sobre o rio Capivari. Pela matrícula do imóvel, essa distância é de 1.018 metros.
Observe que, usando a mesma forma para medir também o terreno da Formaco, os dois imóveis não têm a localização correta. A terceira forma de medição, pelo terceiro laudo pericial, é medir das laterais dos terrenos até o ponto de referência. Com isso, o terreno da Solar é localizado de forma diferente do que é indicado na escritura. Há uma diferença de 43,65 metros e de 59,65 metros em loco. Os dois terrenos estão localizados mais ao norte, em relação às metragens das matrículas, e há uma sobreposição de mais de 9.000 metros quadrados. A quarta e última forma de medição apurada pelo perito é a medição em linha reta perpendicular, da lateral do terreno até uma linha projetada paralela à lateral do terreno, passando pelo ponto de referência, a cabeceira esquerda da margem esquerda da ponte de madeira sobre o rio Capivari. Nessa forma de medição, o terreno da Solar também é localizado de forma diferente do que é indicado na escritura. Também há diferenças nas metragens de distância verificadas em loco. Partindo para o exame da sentença, a própria decisão faz a ressalva de o perito ter transferido ao juízo a competência para dizer como devem ser medidas as distâncias, já que indica 4 formas diferentes de fazê-lo. Partindo da premissa do primeiro laudo de que a única forma adequada de se medir as distâncias até a ponte é em linha reta da lateral do terreno sobre o rio Capivari, tomada perpendicularmente até a projeção de uma linha paralela à lateral do terreno, que passa pela cabeceira esquerda da ponte. Com essa premissa, o terreno da Solar estaria submerso no Oceano Atlântico. Revendo as escrituras da Solar e da Formaco. Observem os pontos de referência na matrícula 13730 da Solar e ainda na matrícula 13730 da Solar. E observem o ponto de referência na matrícula 4934 da Formaco, na matrícula 14963 da Formaco e na matrícula 19724 da Formaco. Finalmente, a matrícula 33219 da Formaco. Observem que a matrícula não descreve o ponto de referência, mas menciona as extremas que faz. A tese da Formaco está baseada em 3 premissas, as quais, embora infundadas, foram todas adotadas pela sentença recorrida. A primeira premissa é a de que haveria uma rua estabelecendo divisa entre os terrenos. Essa premissa é apenas um boato. Vejam as fotos aéreas que seguem. O fato é que os imóveis são lindeiros e a rua nunca foi implantada. Outra imagem aérea comprova tal fato. A segunda premissa, muito importante para a resolução da controvérsia, é de que a compra e venda do terreno da Solar foi feita ad corpus. Ora, o pedido inicial não envolve discussão sobre domínio. Veja o que determina o princípio da eficácia e validade do registro. A terceira premissa é a de que a única forma de medir a distância dos imóveis até a ponte seria aquela indicada pelo primeiro laudo pericial. Como demonstrado anteriormente nesse vídeo, a distância descrita nas escrituras é linear, vai de ponto a ponto, não perpendicularmente, muito menos avança sobre o Oceano Atlântico.
segundo o mandado de retificação diária na averbação 3 da matrícula da Solar número 13.730 consta. Portanto, a premissa utilizada pelo juiz está unicamente amparada pelo laudo pericial, que se apresenta inconsistente e permeado por interpretações subjetivas. O laudo não reflete o que está descrito nos títulos registrais. Diante de tudo que foi visto, espera-se pelo provimento do recurso da empresa Solar, reformando-se integralmente a sentença e garantindo-se o direito à indenização pretendida em razão da comprovada invasão de parte de imóvel de sua propriedade pela empresa formada. Agradecemos Vossas Excelências pela atenção dispensada nesse memorial em forma de vídeo.